Tudo bem? Hoje nós vamos falar aqui, então, do nosso terceiro módulo. Hoje o módulo é focado no olhar, né? Então, se você não acompanhou, nós temos um módulo aí, o módulo 1, onde fala da importância do tratamento da pele, depois um de contornos e iluminação, e agora nós vamos falar em olhos. Lembrando, né, que eu não sou uma maquiadora, eu sou uma apaixonada por maquiagem, uma pessoa que adora praticar, ensinar e que usou da maquiagem aí para resgatar muito da sua autoestima e faz isso pelas outras pessoas. Então, eu ensino, na verdade, aquilo que eu faço, aquilo que é básico meu, eu não sou uma maquiadora profissional, né? Então, é importante falar para que as pessoas também saibam, né? Então, o primeiro passo que a gente vai utilizar, que é o primeiro passo de sempre que a gente vai fazer uma maquiagem, é hidratar a nossa pele, né? Então, no passo 1, eu explico mais sobre essa importância. Então, hoje eu não vou enfatizar isso, mas eu vou, claro, hidratar a minha pele. Eu tinha me maquiado de manhã, 6 horas da manhã, aí agora, né, para vir fazer a maquiagem com vocês, eu lavei o meu rosto com o 4 em 1 e agora eu estou passando o hidratante, né? A gente tem que lavar a pele de novo quando vai fazer uma nova maquiagem. Agora eu vou passar a área dos olhos. A nossa região da área dos olhos, a gente tem que ter um cuidado específico, né? E nós vamos hoje dar essa ênfase para a área dos olhos. A gente não pode dar essa ênfase para a área dos olhos apenas maquiando, e sim tratando também essa parte que é tão sensível e que faz tanta diferença, né? É tão expressiva para nós. Então, nós temos que cuidar dessa região da nossa área dos olhos. Muito bem, feito isso, nós vamos começar a maquiagem. Vou passar o primer, né? O primer, ele prepara a nossa pele, então, para receber a maquiagem. Então, eu uso o primer toda vez que eu vou maquiar e faz muita diferença, tá? Então, é muito legal que vocês usem diariamente o primer para uma maquiagem mais duradoura e também para um aspecto mais bonito. Vai minimizar aí a aparência dos poros dilatados. Então, eu dou ênfase para essa região, onde geralmente nós temos mais poros dilatados. Ele vai minimizar a aparência de linhas de expressão, então também já passo em todo o rosto. E ele vai ajudar a base a ficar mais natural. Feito isso, ele tem um toque bem sedoso, é muito gostoso. Agora a gente vai para a área dos olhos, né? A gente vai para a maquiagem toda, mas vou começar pela área dos olhos. O primeiro passo para uma maquiagem bonita com ênfase no olhar é corrigir, né? Nós, mulheres, costumamos ter linhas de expressão, não, né? Também. Mas olheiras, algumas mais, algumas menos, mas todo mundo tem alguma quantidade de olheira, né? Então, eu apliquei aqui uma quantidadezinha do corretivo Yellow, agora eu venho com uma esponjinha umedecida e vou dando batidinhas, tá? Vou ir terminando aqui em nada, ó, e eu já passo na minha pálpebra também. Eu quero dar ênfase para a região do olhar, então eu preciso de uma pálpebra também neutralizada. Olha, ele vai ficar assim, mais amarelinho mesmo, é normal. Agora eu estou indo para a pálpebra, né? Pronto, espalhei direitinho o meu corretivo e Ana, ficou amarelo. Sim, tem que ficar, tá? Nós não podemos espalhar ele até ele sumir. Nós temos que deixar realmente ele ali para fazer essa cobertura. Agora a base vai esconder ele. Se eu ficar esticando, passando o dedo, espalhando, eu vou espalhar ele todo e aí ele não vai mais ter o efeito que eu quero, que é de correção. Ó, se vocês observarem, ficou amarelinho, mas não ficou preto. E agora a base vai cobrir direitinho, né? Vou passar essa base, que eu falo sobre ela mais lá no módulo de pele, que é o primeiro módulozinho. Eu gosto de aplicar a base com o pincel e depois dar o acabamento com a esponjinha, né? Sempre os movimentos são para baixo. E eu desvio aí o corretivo. Então, eu aplico primeiro no restante do rosto, desviando o corretivo. E agora, em cima do corretivo,
batidinhas, ó, porque eu não quero retirar o corretivo dali. Então, em cima do corretivo, eu não deslizo, eu dou batidinhas. Passei o corretivo, terminando de passar a base, o corretivo já sumiu embaixo da base, observe. Ó, para testa, então, eu posso ir para as laterais e para cima. Vai bem lá no cabelo, essa base não vai deixar o teu cabelo oleoso, ela é livre de óleo, então pode subir no cabelo sem medo. Essa base demora uns 3 minutinhos para ela atingir a cor exata dela na tua pele, ela tem o poder de adaptabilidade. Então, ela vai ficar mais branquinha ou às vezes mais amarelinha no início e ela logo vai ficar com a cor da tua pele. Agora, com a bundinha da esponja, eu vou dando o acabamento. O acabamento é batidinhas, tá? Ó, só batidinhas. Então, eu dou esse acabamento com a esponjinha. Vou dando esse acabamentinho. Ó. Isso, então, agora eu vou... Olá, gurias! Ó, já estou aqui terminando o acabamento da pele, tá? Mas vocês já viram o módulo 1. Eu estou... Então, já passei o corretivo Yellow na área dos olhos, passei a base em todo o rosto. Agora eu vou iluminar a área dos olhos. O que acontece? Hoje nós vamos dar ênfase para o olhar. Alguns pontos são muito importantes para ênfase no olhar. Número 1, correção das olheiras, né? Então, eu tenho que corrigir as imperfeições que eu tenho na área dos olhos. Então, já corrigi. Agora, eu passei a base, eu dei aquela apagada na minha pele, estou parecendo um fantasma. Agora, eu vou começar a dar ênfase. Como que eu vou dar ênfase? Destacando o meu olhar, destacando minha sobrancelha e iluminando logo abaixo da área dos olhos. Então, eu estou aqui com um corretivo bem clarinho, que é o Light Ivory. Pedir para vocês só desligarem o microfone, né? Ótimo. E, ó, então eu pego uma quantidade do corretivo e venho aqui e passo abaixo dos olhos. Ó. Há quem diga que tem que ser um triângulozinho, né? Não há necessidade, mas é fazer esse terminar em nada. De novo, vou pegar a esponjinha com a parte mais fininha dela aqui e vou dar batidinhas para ir, então, aderindo melhor à pele, ó. Então, eu vou deixar mais branquinho, não vou espalhar tudo, eu vou realmente deixar essa região mais iluminada, porque eu quero dar essa ênfase para o olhar. Então, eu tenho que usar sempre um corretivo que seja pelo menos 2 tons mais claro do que a minha pele para dar essa iluminada. Ótimo, olha só, né? Mais fantasminha ainda agora, mas é parte do processo. Agora, em cima desse corretivo, eu vou passar um pozinho para selar. No dia que eu falei sobre contornos, eu expliquei muito bem sobre isso, tá? Então, hoje eu vou pegar o pó aqui, estou pegando o pó translúcido para ficar mais branquinho,
e vou adicionar o pó translúcido aqui em cima do corretivo claro que eu acabei de aplicar, ó. Então, eu venho aqui e deposito o pó. Deposito, não estou economizando o pó translúcido, e eu vou deixar ele aqui em cima. Vou deixar ele ali, vou fazer a maquiagem dos olhos e depois vou varrer o que sobrar. Então, isso é bom também, porque se cair sombra dos olhos aqui, depois, quando eu dou essa varridinha, cai. Se eu tiver com a pele molhada nessa região e cair sombra, vai manchar. Então, essa camadinha que eu faço do pó ajuda a selar o corretivo para durar mais tempo e também a não manchar a minha pele, que já está pronta. Agora, nós vamos fazer a questão dos olhos, tá? Vamos começar pela sobrancelha. A sobrancelha ela é responsável pelo desenho do nosso olhar, né? A sobrancelha ela dá expressão para a mulher. E como a gente está querendo fazer hoje uma maquiagem com ênfase no olhar, nós vamos caprichar na sobrancelha. Então, eu estou utilizando aqui o lápis de precisão para sobrancelha. A cor que eu utilizo é Dark Blonde. Para quem não conhece, esse lapisinho, ele é um pincel, tá? Muito fino, ele é retrátil, vai e volta, super fininho, então eu consigo fazer exatamente os pelinhos da minha sobrancelha. Então, é ótimo, tá? Eu vou pegar ele sempre deitadinho, olha só, vou vir bem pertinho para vocês verem. Eu vou começar embaixo da minha sobrancelha. A nossa ênfase é no olhar, então nós vamos caprichar nessa sobrancelha, ó. Eu vou desenhar toda a extremidade da minha sobrancelha aqui. Ó, fiz o contorno embaixo, tá? Agora eu vou contornar em cima, ó. Mão leve, ele é super pigmentado, então ele vai dando o desenho perfeito para nossa sobrancelha. Eu gosto de dar uma levantadinha aqui, tá? Que a minha sobrancelha não tem o levantadinho, mas eu gosto de dar o levantadinho ali e terminar mais fininha. Olha só a diferença já de um olhar para o outro. ênfase no olhar, precisa de uma sobrancelha bem feita. Vamos para o outro lado. Começo embaixo. E com esse lápis eu só faço o contorno, tá, gurias? Eu não preencho dentro. Então, eu gasto pouco do lápis. Agora, em cima. Ó, percebam que aqui eu não tenho sobrancelha. Então, eu vou fazer esse levantadinho aqui. Vou desenhar ele. Ó, para levantar o olhar. Pronto, agora eu desenhei as duas sobrancelhas e o preenchimento dentro eu não faço com o lápis. Tu pode fazer se tu preferir, mas eu faço só com o gel para ficar mais natural. Então, o gel, o que ele vai fazer? Ao invés de pintar a pele, ele vai pintar o pelo. Então, vai ficar muito mais natural do que um lápis. Então, eu venho aqui, pego o gelzinho, tiro o excesso, vou ir bem pertinho de novo para vocês verem, ó. Venho aqui e eu vou penteando os pelinhos, ó, com a mão bem levinha. O aplicador dele é como um aplicador de uma máscara de cílios, bem miudinha, né? E eu consigo, então, ir penteando, o pelinho vai ficando mais volumoso e com cor. Então, eu fico com uma sobrancelha bem, bem, bem natural. Vou para o outro lado. Ó, de novo, bem pertinho. Deito o pincelzinho e, ó, eu vou penteando, é bem isso, tá? Vou penteando os pelinhos, eles vão ganhando volume, vão colorindo, o que vai preenchendo aqui a minha sobrancelha. Ó. E eu acabo em nada. Então, se a nossa maquiagem tem ênfase no olhar, nós precisamos cuidar da sobrancelha, né? Então, a sobrancelha tá ali feitinha. Logo que a gente faz ela sem fazer o olho, parece até que ela fica muito gritante, mas isso é porque o olho está muito apagado. Vocês vão ver que no conjunto vai ficar perfeito, tá? Então, agora nós vamos para o olho. E independente da cor que você use, tem algumas coisas que são importantes para dar ênfase no olhar. E a primeira delas é iluminar. Então, tu tem que ter uma sombra clara, né? É uma regra aí.
uma sombrinha clara para fazer a iluminação. Pode ser feito também com o corretivo ou com o iluminador facial, mas eu vou ensinar sempre o caminho mais fácil, né? O corretivo é um pouquinho mais difícil, dá para pegar o corretivo e contornar toda a sobrancelha, enfim. Então, eu vou utilizar aqui um pincel de sombra, e a sombra que eu vou utilizar é essa bem branquinha aqui, que é a sombra Crystalline. Ela é uma sombra clara e bem iluminada. Então, um pincel limpo, né? É necessário, porque é uma sombra clara. Eu vou pegar a sombra aqui no meu pincel e eu vou iluminar o canto interno do meu olho. Toda vez que tu quiser uma ênfase nos olhos, essa iluminação é bem importante. Essa iluminação vai abrir esse canto interno do nosso olho, abre muito o nosso olhar. Então, faz dos dois lados. Ah, Ana, a minha pele é um pouco mais escura que a sua, então o iluminador aparece mais. Ótimo. Ana, o iluminador não aparece na minha pálpebra. Usa o primer de sombra. Por que eu não estou utilizando o primer de sombra aqui? Porque eu estou com a pálpebra bem molhada do corretivo, então já dá uma grudada legal. Mas se eu passasse o prime de sombra, intensifica ainda mais o brilho. Confesso que eu deveria ter passado, tá? Eu esqueci, senão eu teria passado. Agora, com a mesma sombrinha, eu vou vir aqui, ó, embaixo do arco da minha sobrancelha e eu vou iluminar. Com a mesma sombrinha clara, que pode ser substituída pelo iluminador facial, aonde o brilho é um pouco menor, tá? Mas também vai iluminar. Então, hoje é uma sombrinha mais complicadinha, né? Um pouquinho mais completa, porque a nossa ênfase é no olhar. Mas se você não assistiu as outras duas aulas, onde eu dou ênfase para a pele e onde eu dou ênfase para o contorno, pergunte para sua consultora, né? Ou pergunte lá no grupo, se você é consultora, os links que a gente envia para vocês. Então, iluminei aqui, ó, no canto interno e abaixo da sobrancelha. Agora, eu vou vir com cores, né? E eu vou dar essa dica, que é uma dica básica, uma dica boa, de uma sombra que você precisa ter para fazer o esfumado, o fundo do esfumado. Vou dar duas opções, tá? A Mary Kay tem esse lançamento, que são os DUs, e esse lançamento está muito legal, porque ele já tem o iluminador que eu acabei de falar, e ele tem a sombra que eu vou falar agora. Então, tu pode comprar esse aqui, que já vai ter as duas coisas. Ou então, quem usou a Crystalline, aqui, a outra que eu vou indicar é a Cinnabar. Cinnabar é um marrom fosco, então ele é o fundo de qualquer maquiagem. E aqui nós temos um marrom fosco, que é o fundo de qualquer maquiagem também. Então, qualquer uma das duas. Pincel de esfumar. A Mary Kay tem esse pincel, que é o pincel de esfumar. Por que ele é um pincel de esfumar? Ele é arredondado e ele começa mais largo aqui, ele vai terminando em nada. Então, a aplicação da sombra fica esfumada, não fica marcado, o que na maquiagem não é bonito. Então, eu vou pegar esse pincel de esfumar, em pezinho aqui, ó, na minha sombra. Peguei, venho aqui, eu vou vir bem pertinho para vocês observarem, ó. Com a sombra no pincel, eu venho aqui e eu deposito, ó. Deposito na minha pálpebra móvel. Gurias, nós vamos dar ênfase no olhar. Eu não posso maquiar só a pálpebra móvel. Eu preciso subir nesse ossinho, ó. Isso abre o olhar. Quando eu esfumo esse ossinho, que a gente chama de côncavo, eu abro o olhar. Eu aumento o olhar. Quando eu maquio só a pálpebra móvel, eu deixo o olhar profundo. Como nós queremos dar ênfase, nós queremos abrir o olhar. Então, eu venho aqui e eu esfumo todo esse ossinho. Não encosto na sobrancelha. Entre essa sombrinha e a sobrancelha, tem aquela sombrinha clara que nós passamos antes. Então, esfumo bem, tiro todas as marquinhas da borda. Eu não peguei mais produto, vocês observaram, né? Eu peguei produto na primeira vez e eu não peguei mais produto. Ó, eu só esfumei o produto que eu tinha. Então, eu quero fazer um fundo mesmo para maquiagem.
Vou para o outro lado, de novo, pincelzinho em pé, pego a sombra. Toda vez que eu tenho o pincel carregado, eu deposito na raiz dos cílios, aqui na pálpebra móvel, ó. Tipo, limpo o meu pincel aqui na minha pálpebra móvel. Essa é a ideia, ó. Agora, com o pincel só sujinho, eu começo a subir no ossinho. Ai, Ana, até onde que eu vou? Guria, se vocês colocarem a mão aí, vocês têm um osso. É ali. É subir no ossinho, tá? Que o osso é o côncavo. Então, eu venho aqui com um movimentinho circular e vou limpando o meu pincel, terminando em nada. Vai fazer aquele esfumado delicado, bonito, sem marcar. Mais um pouquinho de sombra. Toda vez que eu pego a sombra, eu deposito na pálpebra, tá? Mesmo que o que eu tô querendo de sombra é aqui em cima, mas eu não vou manchar aqui em cima. Então, eu pego só o pincelzinho e carrego um pouquinho do pozinho para cima. Fiz esse esfumado suave, esse esfumado de fundo, esse esfumado que pode ser utilizado para qualquer maquiagem que vocês forem fazer, vocês podem utilizar esse fundo, tá? E agora eu vou escolher uma cor, então, para pálpebra. Uma cor para predominar a minha pálpebra. Eu gosto de cores com um pouco de brilho, né? Então, a gente tem um iluminador no canto, a gente tem um marrom no côncavo. Agora eu vou colocar uma sombra que vai juntar essas outras duas. E aí vocês podem escolher a sombra que vocês quiserem, tá? Qualquer cor de sombra. Aqui, muitas vezes, as pessoas acabam combinando a sombra com uma cor de roupa, alguma coisa assim. Eu vou utilizar, gurias, essa sombra aqui, que também é um lançamento da Mary Kay, no tom roxo, tá? Então, eu vou fazer essa sombra roxinha. Eu troquei de pincel, não é mais o pincel de esfumar, agora é o pincel de sombra, né? Então, ele é um pincel firme. E agora eu venho aqui, ó, e eu deposito na minha pálpebra móvel, ó, só na bolinha do olho, e eu vou juntar o marrom com o clarinho do meio, ó. Eu fiz uma união das outras sombras. Agora eu não subo no côncavo, agora eu vou ficar só aqui dentro. Só aqui dentro da pálpebra móvel, ó. Então, eu vou ter uma cor para minha maquiagem. Do outro lado, vou fazer a mesma coisa. Fecho meu olho e passo na bolinha do olho, tá? Agora eu não subo no côncavo. Eu junto o clarinho com o marrom. Então, eu poderia ter feito com azul, com um verde, com um outro tomzinho de marrom, se eu quisesse. Volto com o pincelzinho de esfumar, para não ficar uma marca aqui, ó, gurias. Eu venho aqui e faço um movimentinho de vai e vem, ó. Só para tirar a marquinha ali onde ele termina. Ó, bem simples. Esse vídeo vai ficar gravado. Então, se tu não está fazendo agora, assistindo, é legal que tu faça, que tu assista fazendo, tá? Que tu pegue as coisas e faça. Porque 2 vezes que tu fizer, isso aí já vai virar uma prática tua e vai ficar muito mais fácil. Agora parece que é um monte de coisa, parece que é difícil, mas não é, tá? Agora eu vou pegar esse pincelzinho, que é o pincel de precisão, para esfumar embaixo. Eu posso esfumar embaixo o marrom que eu utilizei em cima ou o bordô, tanto faz. Quer uma maquiagem mais discreta? Esfumo marrom. Quer uma maquiagem mais chamativa? Esfumo bordô, tá? Porque ele vai dar essa corzinha. Então, eu vou esfumar o bordô, eu acho lindo. O meu olho fica bem bonito quando eu esfumo o bordô. Então, eu coloco aqui, ó, no cantinho do olho e esfumo. Por que eu tenho que mudar de pincel, Ana? Porque aqui embaixo, gurias, eu não quero que espalhe. Eu quero que fique rente aos cílios. Então, esse pincel, ele é um pincel duro. É o mesmo pincel que eu utilizei outro dia para ensinar a esfumar o lápis de olho, sabe? Então, eu vou deixar ele no lugar. Ele não vai espalhar. Então, eu gosto de usar ele. Perfeito. Feito isso, nós vamos delinear o olho, né? Melhor opção hoje que eu acho que nós temos para delinear o olhar
é a caneta delineadora. Então, a caneta delineadora Mary Kay, ela tem essa ponta extremamente fininha, ó, bem fininha, que permite um traço preciso. Então, sempre dá uma balançadinha nela virada para baixo, porque é uma caneta, então eu quero que o líquido desça. E eu gosto de começar de dentro para fora, mas não existe certo, tá? Tem pessoas que começam de fora para dentro e tem pessoas que começam de dentro para fora. Não tem certo. É a questão mesmo de tu começar e ver como que tu se adapta melhor. Então, eu dou essa leve puxadinha no meu olho. Gente, tá lindo esse olho. E eu falo para vocês que no celular nunca fica tão bonito quanto no espelho. Eu dou uma leve puxadinha, porque é uma leve puxadinha. Se tu puxar muito, quando soltar, pode ficar um degrau. Então, uma leve puxadinha. Eu começo aqui dentro com o olho abertinho, porque eu gosto de começar bem fininho. Fecho o olho e agora eu deslizo a caneta. Ó, bem fácil. Como ela é super pigmentada, tu não tem que ficar esfregando, tá? Ela pinta mesmo, então é muito mais fácil de fazer. Do outro lado, ó, dou uma esticadinha. Primeiro abertinho aqui dentro. Faço essa curvinha. Agora eu fecho o olho e começo o tracinho bem fininho, próximo aos cílios. E vou deixando ele um pouquinho mais grosso no final. Pronto, olha só. Essa caneta tu tem duas opções. Se tu usar ela em pé, o traço é mais fino, ó. Por quê? Porque a ponta é mais fina. Se tu usar ela deitada, o traço é mais largo, porque ela é mais larga. Então, tu pode utilizar de acordo com o que tu quer fazer o traço. Quer fazer um traço mais fininho? Usa em pé. Quer fazer um traço mais gordinho? Usa deitado, tá? Ensinem essa técnica também para as clientes de vocês. Agora, gurias, eu vou fazer embaixo, ó. Bem leve, eu estou fazendo com a ponta da caneta para ficar mais fininho. E eu não vou até o final, eu vou só até aqui, ó. Do outro lado, ó, eu começo aqui fora, rente aos cílios, não na linha d'água, do lado de fora, e eu vou mais ou menos até a metade, um pouquinho mais do olho, ó. Olha que olhão já. Aí tu tens a opção de agora fazer um gatinho ou não. Eu delineei o meu olho todo, em cima e embaixo, como uma amêndoa. Se você quer fazer um gatinho, você puxa o gatinho agora. Eu vou fazer porque eu sei que várias de vocês gostam, né, e querem aprender, porém eu não gosto de gatinho para mim. Eu tenho esse ossinho aqui do côncavo bem avantajado e às vezes tem algumas pessoas que ficam mais bonitos sem o gatinho do que com o gatinho. Eu não gosto pro tipo do meu olho, mas eu vou fazer para ensinar vocês. Quero fazer o gatinho, Ana. Pontinha mais fina da tua caneta, vai aqui dentro no cantinho do olho, ó, bem na emenda, ó. Vai aqui, fecha o olho e puxa. Do tamanho que tu quer fazer o gatinho, ó. Então, coloca no olho e puxa para cima. Agora, vira a caneta, coloca a ponta lá na ponta e puxa para cima. Eu tenho que parar de falar para fazer. Mas agora eu vou vir aqui, vou colocar essa pontinha bem fininha lá na ponta que eu terminei e vou levar para cima do olho. Olha só. Pronto. Então, fica um gatinho perfeito, ó. Vou fazer do outro lado. Pontinha da caneta bem na emendinha aqui dos olhos, ó, guria. Bem onde emenda a pálpebra de cima e a pálpebra de baixo. Eu fecho e puxo. Ó, lá em direção à minha sobrancelha. Agora eu fecho meu olho de novo, coloco aqui em cima na pontinha e uno aqui em cima, ó.
Com um leve degrauzinho ali. Ó, esse aqui ficou mais bonito. Esse aqui deu uma falhazinha ali no final. Posso pegar um cotonete e limpar esse pouquinho aqui debaixo, ó. Que eu tô sem um cotonete aqui, mas eu pego esse cotonetezinho e dou essa limpadinha aqui. Mas a técnica é essa, é simples e é mais fácil com a caneta por conta da pontinha dela ser bem fininha. Agora eu capricho na máscara de cílios, né? Estamos dando ênfase para o olhar, então nós precisamos caprichar na máscara de cílios. Quando eu quero dar ênfase para o olhar e eu quero cílios mais poderosos, eu sempre uso essas duas máscaras de cílios juntas. Eu utilizo em primeira mão a máscara Lunch Love, porque ela tem esse aplicador super fininho e delicado, que vai separar os cílios e deixar eles bem divididos. Então, eu passo essa máscara. Ela é uma máscara alongadora. Então, eu passo bem na raiz dos cílios e puxo os cílios para cima. Já passo ela bem embaixo, porque ela tem esse aplicador mais fino, então é mais fácil de passar nos cílios de baixo. Ó, passei bem nos cílios, eles ficaram super divididos, então eles não ficam empapados. Agora eu venho aqui do outro lado. Como ela tem esse aplicador mais fino também, eu consigo pegar os bem fininho lá da raiz. Eu tenho pouco cílio, então eu preciso fazer isso. Consigo pegar esses bem interno aqui, todinhos. Agora eu passo embaixo. E aí eu passo uma camada da Lash Intensity para dar, então, aquele volume agora, né? Então, essa aqui é uma máscara super poderosa. Ela deixa os cílios 200% maiores, só que ela é uma máscara mais molhada. Então, a gente tem que passar ela com mais cuidado. Por isso que eu gosto de passar ela depois de separar bem os meus cílios, porque eles não ficam mais empapadinhos. Olha só que lindo. Isso que os meus cílios são bem pequenininhos. Eu passei, gurias, uma camada de cada aqui, tá? Mas máscara de cílios, quanto mais camadas vocês passarem, melhor os cílios vão ficar. Então, se tu quiser esperar um minutinho e passar mais uma camada dessa máscara, não há contraindicações, tá? Vai ficar só mais poderoso ainda os teus cílios. Então, fiz isso. Agora terminei os meus olhos, tá? A ênfase no olhar seria essa. Agora eu vou fazer o contorno das minhas bochechas, né? Que ninguém merece. Então, para contornar o nosso rosto, vocês vão ver que quando a gente contorna, até os olhos ficam melhores, porque eu vou chamar mais atenção. Então, estou pegando o pincel aqui de blush, vou fazer o contorno hoje só com pó. Nós temos o vídeo módulo 2, ele fala exatamente de contornos, então lá eu explico a diferença dos contornos. Hoje eu vou fazer esse aqui, então, eu vou colocar o pincel aqui e eu vou fazer esse esfumado, olha só, na lateral. O pó que eu estou utilizando é o pó latte, ele é sem brilho, ele é um pó fosco, e eu desço aqui embaixo na mandíbula. Então, eu faço o risco aqui, nesse ossinho, logo embaixo do ossinho azigomático que a gente tem, subo aqui em cima, desço aqui embaixo. Então, eu faço essa marcação, ó. Vou virar de frente para vocês perceberem como muda. Olha como esse lado fica mais magro que esse. Com isso dá profundidade para o nosso rosto, ó. É bem fácil, da ponta da orelha em direção à boca, o nariz aqui, ó, e deixa pelo menos 2 dedos do nariz de distância.
Agora, sobe um pouquinho aqui na carequinha e desce um pouquinho aqui nesse ossinho. Isso vai dar o contorno para o rosto. Diminui aquela impressão do papo que a gente tem, sabe? Diminui aquela impressão, às vezes a gente tá mais gordinha ou não tem o pescoço tão definido, então ele consegue dar essa definição. Agora eu vou passar um blushzinho para dar um arzinho aqui, tá bem mais iluminada essa região. Então o blush aparece bem. Então eu vou pegar um blush rosado aqui. Blush, dou um sorrisinho. E ó, da bochechinha para trás. Aqui é o lugar de passar blush. O blush dá aquele arzinho de saúde para a nossa pele. É onde tu fica vermelhinha. Olha como fica diferente. É um detalhe que faz muita diferença. E é um pouquinho, tá? Tô pegando aqui o Shy com um pouquinho do Strawberry. Ó, dou um sorrisinho. E passo da bochechinha para trás. E eu sempre gosto de dar uma sujadinha na ponta do nariz, assim, ó, aqui em cima. Porque dá uma impressão de que eu tô queimadinha do sol, assim, né? Agora eu viro esse pincel, que é o mesmo que eu utilizei para o pó, para o blush, agora eu vou utilizar para o iluminador. Pego o iluminador, ó, bastante, aqui na lateral, e eu passo aqui, olha só. Olha só. O iluminador dá aquela cara de rica. Ó. Do outro lado, iluminador, aqui, em cima do blush e subo um pouquinho aqui. Esse mesmo iluminador, eu vou dar uma passadinha aqui na pontinha do meu nariz, aqui em cima da minha boca. Olha como fica bonito. Isso aqui dá um destaque no batom. Olha como fica bonito. Pronto, contornada, iluminada. Agora eu só preciso passar um batom. Como eu quis fazer uma maquiagem com ênfase no olhar, eu não vou dar tanta ênfase para o batom, tá? Vou passar aqui o Dev Nude, que é um novo batom. Esse batom tá muito lindo, gurias, vale a pena vocês conhecerem. É da nova coleção da Et Play, que tem o Shy, que é o brilho. Então, ele é um batom que vai ficar confortável na tua boca com um leve brilho. Ele parece que tá molhado, assim, super bonito. Então, eu vou fazer o contorno antes e depois eu vou preencher no meio. Mas quando eu tiro o pincel daqui de dentro, ele sempre vem mais carregado. Então, eu gosto de fazer isso, ó. Tirar, descarregar ele no centro da boca, onde tem mais espaço. Daí agora, com menos produto no pincel, eu venho fazer o contorno. Começo do cantinho aqui. Ó, começo do canto, veio até o meio, começo do canto, veio até o meio. Preencho dentro. Pronto, lábio de baixo pronto. Lábio de cima, eu começo pelo Vzinho, aqui em cima, ó. E aí, preencho dentro. Mano, tem aquele açúcar branco? Só do Mirara? Ó. Do Mirara fica mais limão, né? Não tem branco dentro do armário? O que tem de armário? O Matheus já foi lá? Já pedi umas 3 vezes, não sei do tamanho ainda. Ó. Então, é um batom super bonito. Gurias, demoramos aí 40 minutos apenas para fazer uma maquiagem completa, dando aí a nossa ênfase para o olhar, né? E deixamos toda a maquiagem pronta. Agora, para finalizar, eu vou pegar um pincel e eu vou varrer aqui, ó. Ainda eu tô com um pouquinho de pó. A minha pele absorveu bastante, mas eu ainda tenho um pouquinho de pó. Então, eu não fiquei
manchada de sombra, nada. Lembrando que aqui no centro vocês podem mudar a cor da sombra. E lembrando ainda que se tu quer uma maquiagem mais escura, tu ainda agora pode adicionar um pretinho. Como nós estamos aí em 40 minutos, eu ainda vou fazer isso como opção. Ah, Ana, eu quero uma maquiagem mais marcante ainda, né? Eu posso escurecer essa maquiagem. Então, o que eu tenho? Recapitulando. O Crystalline aqui dentro, que é essa cor mais clarinha. Eu esfumei o marrom fosco em todo o côncavo. Aqui em cima também eu tenho Crystalline embaixo da sobrancelha. No centro do olho, eu passei o Bordeaux, que vocês podem escolher qualquer cor. Agora eu vou vir com aquele pincelzinho de precisão, que é o que eu passei a sombra embaixo, com um pretinho. Olha só. Vou pegar o pretinho, o preto da Mary Kay é super pigmentado, então vai devagar. E eu vou vir aqui, ó, e eu vou colocar ele no cantinho do meu olho aqui, ó. Eu tô colocando, tô dando batidinhas, ó, na pálpebra móvel, dentro. Observem, não subi no côncavo como eu subi com o marrom. Aí eu pego esse pincel, porque não pode ficar a mancha. Então, nas extremidades eu vou esfumar. Então, eu vou esfumar aqui. O que é o esfumar? É ir apagando a linha, ó. Então, eu vou esfumar ali em cima e eu vou esfumar aqui na emendinha, ó. Então, esse preto, ele vai se difundir nas outras cores, vai dar uma misturadinha e vai ficar mais discreto. Ó, já muda totalmente essa maquiagem daqui com essa maquiagem daqui, ó. Só colocando esse pretinho. Eu coloquei pouquinho, mas tu pode colocar mais caso tu queira uma maquiagem mais escura. Ó, venho de novo aqui. Vou tipo carimbando, né? Colocando preto somente na pálpebra móvel. Fica essa mancha. Agora eu venho com um pincel que é específico para esfumar. Primeiro eu tiro a manchinha de cima, esfumo em cima, né? Ó, tirei a marca. Agora eu vou esfumar aqui na junção do pretinho com o bordozinho. Então fica esse degradê. Então, mais uma dica aí. Para qualquer maquiagem, tu pode adicionar o pretinho em cima para ficar assim. Então, imaginem hoje que se uma mulher utilizar uma máscara, né? Tô sem máscara aqui, vou pegar um papel. Se uma mulher utilizar uma máscara assim, o olhar dela tá muito mais atrativo do que se ela tivesse sem nada de maquiagem nos olhos. Então, cada vez mais, nós precisamos ensinar as pessoas a fortalecer a sua área dos olhos, o seu olhar, porque é o que está ficando para fora da máscara. Então, eu te aconselho a treinar, a fazer, a repetir, porque maquiagem é prática, né? Tu precisa mesmo executar. Esse vídeo fica gravado e você pode assistir quantas vezes quiser, fazer e reproduzir comigo, tá bom? Espero ter ajudado. Beijos. E na semana que vem nós temos o último desses 4 módulos de maquiagem, onde nós vamos falar de uma maquiagem mais festa, com uma boca super desenhada, um olho bem bonito também, e até com cílios postiços. Então, nós vamos aprender como colocar cílios postiços para deixar uma maquiagem ainda mais festa, tá bom? Espero no próximo.